Você pode estar colocando o seu maior patrimônio em risco. E quando eu falo no seu maior patrimônio, eu não estou falando das suas fazendas, das suas terras, das suas casas, da sua empresa. Não. Eu estou falando da sua família, o seu bem mais precioso. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus sobrinhos, enfim, aquelas pessoas que você ama. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós pensamos em planejamento patrimonial, nós temos inúmeras alternativas para seguir. Há vários sistemas de planejamento que você não pode simplesmente escolher de uma forma aleatória. Você precisa escolher o que melhor se encaixa na sua vida e o melhor que se encaixa na vida da sua família, não o que é comum ser escolhido, não o que foi bom para o seu vizinho. E como existem inúmeras formas de planejamento patrimonial, você pode pensar que está dando um grande passo, mas na verdade, dependendo da estratégia que se usa, você pode estar colocando o patrimônio e a sua família num grande risco. E nós precisamos entender que o patrimônio é construído uma vida inteira, não é coisa de 1 ou 2 meses. Ele é o resultado de cada renúncia que você teve, de cada gota de suor que escorreu na sua testa, de tudo que você trabalhou para conquistar o que você tem hoje. Então, para você garantir um futuro até para si próprio, para sua esposa, para os seus filhos da melhor maneira, fazendo com que eles continuem o caminho de onde você deixou, você precisa alinhar os seus objetivos. Mais do que isso, você precisa escolher a melhor alternativa para fazer esse planejamento. E deixa eu te contar alguns objetivos que os nossos clientes falam aqui para nós, do porquê eles resolveram fazer esse sistema de planejamento patrimonial. O primeiro grande objetivo é evitar o inventário, porque eles entenderam, a partir das suas próprias vivências e da vivência dos vizinhos também, que passaram por um inventário, que passar por inventário é deixar boa parte do seu patrimônio, do que você construiu, para o Estado, para o sistema. Porque de 20 a 40% do valor de mercado do patrimônio, ele vai ficar para o sistema. Então, um dos grandes objetivos é evitar o processo de inventário. É importante você entender o seu grande porquê, porque se engana quem pretende apenas buscar um profissional para fazer o seu planejamento patrimonial. Porque, primeiro de tudo, o profissional precisa entender o seu objetivo, a sua família. Qual é o seu grande porquê? Para que de fato ele possa entregar um sistema mais assertivo, mais vantajoso para ti e para tua família. Então, o primeiro objetivo, o primeiro grande objetivo é evitar o inventário. E o segundo é evitar o inventário com um benefício econômico, porque afinal de contas, se custa de 20 a 40% do patrimônio, o que eu quero é reduzir essas custas. E tem como fazer isso aqui no Brasil e você ainda vai ficar sabendo até o final desse vídeo. O terceiro objetivo é passar os bens aos filhos sem perder o controle. E isso aqui é muito importante, porque dependendo da estratégia e do profissional que está fazendo isso para você, você não vai ter essa garantia. O quarto é evitar os conflitos familiares. Quem não quer isso, né? E que os seus filhos não fiquem brigando, que a sua família não fique discutindo quando você não estiver mais aqui. O quinto, proteger a família. E o sexto, impedir que os seus filhos sejam rebaixados de classe social. Esses são os grandes porquês. E quando as pessoas nos falam os seus porquês, eu entendo que não é apenas o porquê. Por trás desse grande porquê, existe um porquê. Por quem você faz o que você faz? Pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelos seus netos, pelas pessoas que trabalham contigo, as famílias dessas pessoas, por quem você faz o que faz? Aproveita e comenta aqui no vídeo e me diz por quem você faz o que você faz e qual é o seu grande objetivo aqui conosco. E uma das soluções que as pessoas encontram é a inércia. Não, Cassiane, não vou fazer nada agora, vou deixar que meus filhos passem pelo processo de inventário o dia que tiver que passar. Bom, está tudo bem também. Tá? Só que a reforma tributária está impondo que você tome uma decisão. Porque o que é caro hoje, de 20 a 40%, amanhã 20% vai ser o custo de um único imposto, o imposto sobre a herança, que vai aumentar. Nós, inclusive, já conversamos sobre isso aqui em outra oportunidade, os impactos que a reforma tributária vai causar na herança que você vai deixar.
A segunda alternativa que as pessoas encontram é fazer um testamento. Mas o que é o testamento? É você dispor da sua última vontade, deixando elas declaradas, mas nem sempre isso vai funcionar. Nós temos exemplos de pessoas muito conhecidas, como o Gugu Liberato e o Chico Anísio, que foram pessoas que optaram por fazer um testamento e, ao invés de cumprir os seus objetivos, o que ele realmente desejava, esse testamento apenas trouxe discussão para as famílias, trouxe brigas para as famílias, trouxe problemas financeiros para as famílias e todo o patrimônio que foi construído por eles até hoje ainda está em discussão. Por quê? Porque o testamento não evita o processo de inventário. E aí você vai me dizer o seguinte: não, Cassiane, mas eu vou fazer uma doação com reserva de usufruto. Eu vou te dizer o seguinte: essa é uma das soluções mais procuradas e talvez uma das soluções mais ultrapassadas do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela custa praticamente a mesma coisa que o inventário, ela não é a melhor opção. Você tem os custos do cartório de registro de imóveis, você tem o custo do cartório de notas, você tem o pagamento do imposto do ITCMD de até 8%, dependendo do estado que você está. Esse imposto é o mesmo que se paga sobre herança, só que também paga na doação. Certidões atualizadas, um despachante, um advogado, um profissional para te dar assistência, para fazer esse procedimento para você. Então você paga quase a mesma coisa do que pagaria num processo de inventário. A diferença é que não tem o inventário. E olha só, quando você faz uma doação de bens em vida, você passa o controle desses bens para o seu filho, para sua filha e também para o seu genro e para a sua nora. E quando você quiser vender esse patrimônio, por mais que você está utilizando o usufruto, você precisa da concordância do filho, da filha, do genro e da nora. Então você perde o controle desse patrimônio, não protege contra eventuais reveses financeiros e ainda mais, você fica à mercê do que o seu filho e do que a sua filha vai decidir por você, o que não é uma boa escolha, sendo que ainda é uma escolha que se aproxima economicamente da despesa do processo de inventário. E uma outra hipótese que você pode pensar é a simulação de compra e venda. Quantas vezes nós já ouvimos aqui no escritório: Cassiane, mas se nós fizermos uma compra e venda, eu vou pagar apenas o ITBI, que aqui na nossa cidade é de 3%. Então é mais barato pagar o ITBI do que ir até a Cepaz e declarar o imposto sobre herança, que pode ser de 8%, em cima do valor de mercado da propriedade, do imóvel que está sendo ali doado e simulado uma compra e venda. E eu vou te dizer que existem algumas operações que estão à procura dessas simulações de compra e venda ficta com os filhos, quando não há transação, quando não há realmente aqui uma compra e venda. Então, isso precisa ficar o alerta. E aí, o que que acontece? A Cepaz, o Estado, vai buscar que você restitua aquele valor e então que se pague o imposto sobre a herança, com juros, com multas, e você ainda vai responder a um processo administrativo. Então, mais do que nunca, se os seus filhos são casados, esse patrimônio pode sim se comunicar com o seu genro, com a sua nora, com os agregados. Ah, mas ele é casado pelo regime de separação total de bens. Mas a gente esquece que o regime de separação total de bens, o marido, o esposo, a esposa, também é herdeiro. Num eventual divórcio, ele realmente não vai ficar com aquela cota parte, mas num processo de inventário, com certeza eles serão agraciados por esse valor. Mas, Cassiane, como eu posso fazer então para alcançar esses objetivos, para evitar o processo de inventário e ter o direito de reversão caso eu me arrependa de doar esse bem e queira vender ele um dia? Como eu vou fazer um planejamento patrimonial e ter uma autonomia absoluta? Se eu vi que no testamento não acontece, na doação não acontece, na simulação de venda, pior ainda, não acontece, como que eu vou proteger o meu patrimônio ao mesmo tempo contra revés financeiro, contra o meu genro, contra a minha nora? Como que eu vou ter essa economia no imposto sobre herança? Porque ele é um dos maiores boletos que os meus filhos vão pagar.
Como que eu vou fazer que os meus familiares não briguem por patrimônio quando eu não estiver mais aqui? Como eu vou evitar esses conflitos? Isso você consegue fazer através da organização do patrimônio, que é uma institucionalização da família. Mas como você faz isso? Você vai alocar todo o seu patrimônio dentro de um cofre que vai pertencer à sua família, uma instituição da família. Você vai ficar no controle de tudo, vai ter o direito de reversão, não vai ficar dependendo do genro, da nora, o patrimônio vai ficar protegido de eventuais reveses financeiros e você vai proteger o seu cônjuge, podendo delimitar em que momento os filhos terão acesso a esse patrimônio. Quando um de vocês não estiver mais aqui, quando os dois não estiverem mais aqui, através do planejamento, você vai resolver de fato como você vai proteger o seu patrimônio e a sua família para as próximas gerações, de forma que você e eles tenham acesso a todos esses benefícios. E para dar o primeiro passo em direção à proteção do seu bem mais precioso, o que você deve fazer? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você toca nele e agenda a sua sessão de viabilidade.